Existem fases da vida em que a dor parece maior do que podemos suportar. Momentos em que a decepção fere a alma e a injustiça nos deixa em pedaços. Às vezes, são justamente aqueles em quem mais confiávamos que se voltam contra nós. E, então, entre lágrimas silenciosas, você olha para o céu e pergunta: Senhor, por que fizeram isso comigo? Por que se afastaram? Dentro de si, trava uma batalha contra a raiva, contra a mágoa e contra aquelas feridas invisíveis que ninguém mais consegue enxergar, mas que pesam profundamente no coração. Mas escute com atenção. A sua dor não passou despercebida. O céu não ficou calado. Aquele que te criou, que te formou com carinho e propósito, viu cada lágrima que escorreu no silêncio, ouviu cada clamor sufocado dentro de você. Deus não é indiferente à sua dor, meu amigo. A palavra de Deus nos assegura: Ele não é zombado. Aqueles que te feriram podem até achar que escaparam impunes, mas não passaram despercebidos aos olhos daquele que tudo vê. Deus tem seus próprios caminhos para lidar com aqueles que machucam seus filhos. Talvez não seja da forma que você imagina, nem no tempo que você deseja, mas não se engane, a justiça pertence ao Senhor. E hoje quero abrir com você as Escrituras e mostrar como Deus responde ao sofrimento dos seus. Como Ele transforma a dor em propósito, a lágrima em testemunho e o silêncio em resposta poderosa. Aproxime-se, deixe o coração aberto e ouça essa verdade. Antes de começarmos, se você crê na justiça divina, escreva Amém nos comentários e inscreva-se no canal. Se apenas está curioso, curta o vídeo e continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar sua maneira de ver a dor. Agora preste atenção. É assim que Deus age com aqueles que ferem seus filhos. Ele vê tudo, sim, tudo, cada lágrima que caiu sem testemunhas, cada vez que você foi traído por quem mais confiava, cada palavra cruel dita nas sombras. Nada disso passou despercebido. Nenhuma ferida foi ignorada. Você pode ter se sentido sozinho, abandonado, até por aqueles que prometeram estar ao seu lado. Mas Deus viu. Ele estava lá quando te caluniaram em segredo. Ele estava presente quando sorriram para você, mas tramaram pelas costas. Ele viu quando você ofereceu amor e recebeu desprezo. Quando se manteve fiel, mesmo sendo deixado para trás. E quando você caiu de joelhos, confuso, clamando: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? A resposta dele foi clara: Sim, meu filho, eu vejo tudo. A Bíblia declara, em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Isso significa que nada está escondido de Deus. Pessoas podem mentir, podem manipular, podem se esconder atrás de máscaras bem construídas. Mas Deus vê além das palavras. Ele sonda os corações. Ele conhece as verdadeiras intenções por trás de cada atitude. E saiba de uma coisa: haverá um tempo para acerto de contas. Aqueles que te feriram e agiram como se isso não tivesse importância, enfrentarão a justiça divina. Podem pensar que escaparam, que o tempo apagou suas ações, mas Deus não esquece. Ele pode ser paciente, mas jamais será indiferente. Permaneça, une comigo até o fim, porque há uma verdade transformadora neste vídeo, e você não vai querer perder. Pense na história de Hagar, em Gênesis 16. Ela era uma mulher sem voz, uma serva, maltratada e rejeitada. Fugiu sozinha com o coração partido. Mas mesmo no deserto, Deus a encontrou. Ele a chamou pelo nome. E sabe o que ela disse? Tu és o Deus que me vê. Mesmo no lugar onde ninguém mais a enxergava, Deus a viu. Esse mesmo Deus está olhando para você agora. Ele viu cada injustiça que você sofreu. Viu quando usaram sua bondade para benefício próprio. Viu a traição que você nunca mereceu, as feridas que não pediu.
Ele presenciou os momentos em que você chorou sozinho, enquanto o mundo seguia sem perceber o peso que você carregava. E ele não ficou calado, ele não ignorou sua dor. Quando Deus olha para os seus filhos, ele não vê apenas ações, ele enxerga os corações, ele conhece sua fidelidade, sabe das vezes em que você escolheu o bem mesmo diante do mal. Sabe quando você amou sem ser correspondido, quando perdoou sem receber o pedido de perdão. E assim como ele vê a sua sinceridade, ele também vê os verdadeiros motivos daqueles que te feriram. Deus vê os jogos de manipulação, as mentiras, o engano, e ele não deixará isso passar em branco. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus ainda não fez nada? Porque ele não impediu tudo isso? Escute bem, só porque você ainda não viu a mão de Deus agindo, não significa que ele está inativo. Só porque a justiça ainda não chegou, não quer dizer que ela foi esquecida. O tempo de Deus é perfeito. Ele age no momento certo. E quando ele se move, nada nem ninguém pode impedi-lo. Você se lembra do que ele disse em Êxodo 14, versículo 14? O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar quietos. Você não precisa lutar suas próprias batalhas. Você não precisa buscar vingança. Você não precisa fazer com que eles paguem pelo que fizeram. Deus cuidará disso. E quando Deus cuida disso, Ele o faz de uma maneira que nenhum homem pode escapar. Pense na história de José. Seus próprios irmãos, seu sangue, o traíram. Eles o venderam como escravo. Mentiram sobre ele, o jogaram fora como se sua vida não valesse nada. E por anos parecia que eles tinham se safado disso. Mas será que sim? Não, porque Deus viu tudo. Deus viu o que eles fizeram, e ele tinha um plano o tempo todo. Ele pegou o que foi destinado ao mal e usou para o bem. Ele elevou José a uma posição de poder. Ele restaurou o que foi roubado. E no final, os mesmos que o traíram tiveram que ficar diante dele, humilhados e quebrados, porque Deus teve a palavra final. Deixe-me lhe dizer algo hoje. Deus terá a palavra final na sua vida também. Aqueles que o feriram podem pensar que escaparam, mas não escaparam dos olhos de Deus. Há um dia vindo em que todo erro será corrigido. Há um momento à frente em que a verdade será revelada, em que cada coisa escondida virá à luz. E nesse dia, você verá que Deus estava observando o tempo todo. Mas aqui está o que você precisa lembrar. Deus não vê apenas o que os outros fizeram com você. Ele vê como você responde. Ele vê quando você escolhe a fé em vez da amargura. Ele vê quando você escolhe o perdão em vez da vingança. Ele vê quando você confia nele, mesmo quando não entende. E quando você caminha na fé, quando você entrega a dor a ele, ele o levanta, ele o honra, ele o abençoa de maneiras que você nunca imaginou. Então, não deixe a amargura criar raízes em seu coração. Não desperdice sua energia tentando lutar batalhas que pertencem ao Senhor. Não deixe a dor do que eles fizeram defini-lo. Em vez disso, permaneça firme na verdade de que Deus o vê. Ele vê sua fidelidade, ele vê sua dor, ele vê seu coração e ele não terminou sua história. Os que o feriram podem ter pensado que se safaram, mas não escaparam do olhar do Todo-Poderoso. E quando o tempo chegar, quando o momento vier, o próprio Deus agirá em seu favor. E quando ele o fizer, o mundo inteiro verá. Porque a justiça de Deus é perfeita. Há algo dentro de cada pessoa que anseia por justiça. Quando somos injustiçados, quando alguém nos trai, quando as pessoas nos maltratam, nossa resposta natural é querer revidar. Queremos nos defender, queremos consertar as coisas. E no fundo, queremos que aqueles que nos feriram sintam o que sentimos, que experimentem a dor que nos causaram. Mas ouça-me, essa batalha não é sua para lutar. Deus é muito claro sobre isso. A vingança pertence a Ele. Ele não o chamou para ser seu próprio defensor. Ele não pediu que você tomasse as rédeas. Não, meu amigo. Ele pediu que você confiasse nele,
que recuasse, que liberasse a necessidade de retaliação e deixasse que ele lidasse com isso. Romanos 12, versículo 19 diz: Amados, nunca se vinguem, mas deixem isso para a ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Você ouviu isso? Deus retribuirá, não você, não sua raiva, não sua frustração, o próprio Deus. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Você foi ferido, você foi injustiçado, você foi humilhado, traído, abandonado e maltratado. E o pensamento de simplesmente deixar isso para lá, de ficar sentado e esperar que Deus faça algo, parece impossível. Mas deixe-me lhe dizer, por mais difícil que pareça, não é apenas possível, é necessário. Primeiro, porque quando você tenta fazer justiça com suas próprias mãos, você sai do alinhamento com Deus. Você tenta desempenhar o papel dele. Você tenta controlar algo que nunca foi seu para controlar. E quando você faz isso, você limita o que Deus é capaz de fazer em sua vida. Você permite que a amargura crie raízes. Você permite que a raiva envenene sua alma. E em vez de seguir em frente na liberdade, você se torna acorrentado à própria coisa que o feriu. Deus nunca quis que você carregasse esse peso. É por isso que ele diz: entregue isso a mim. Eu cuidarei disso. Eu retribuirei. Pense nisso. O Deus do universo, aquele que falou as estrelas à existência, aquele que segura toda a criação em suas mãos, prometeu que ele pessoalmente lidará com aqueles que o feriram. Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada momento de traição, e ele não é indiferente à sua dor. Não, ele é um Deus justo e ele agirá. Mas aqui é onde lutamos. Queremos justiça agora. Queremos vê-la acontecer diante de nós. Queremos assistir aqueles que nos feriram sofrerem como nós sofremos. Mas Deus não trabalha no nosso cronograma. Ele nem sempre traz justiça da maneira que esperamos. E às vezes, em sua misericórdia, Ele dá às pessoas uma chance de se arrependerem antes de agir. E é aí que entra a confiança. Você confia que Deus viu o que eles fizeram? Você confia que Ele não esqueceu? Você confia que Ele lidará com eles do seu jeito, no seu tempo? Porque se você confia, então não precisa desperdiçar mais um momento buscando vingança. Você não precisa passar outra noite sem dormir, repassando a dor. Você não precisa se agarrar à amargura, esperando o dia em que eles receberão o que merecem. Deus já tirou esse fardo de você. Deixe um fogo nos comentários, se você confia em Deus para lutar suas batalhas. Vamos encher este lugar de fé. Olhe para a história de Davi e Saul. Saul odiava Davi. Ele queria matá-lo. Ele o perseguiu pelo deserto, caçando-o como um animal. E houve um momento em que Davi teve a oportunidade perfeita de se vingar. Saul estava vulnerável. Davi poderia ter acabado com seu sofrimento ali mesmo, mas ele não o fez. Sabe por quê? Porque ele entendeu algo poderoso. A vingança pertencia a Deus, não a ele. Davi recusou-se a tomar as rédeas. Ele confiou que Deus lidaria com Saul no seu próprio tempo. E adivinha, Deus lidou. A queda de Saul veio não pela mão de Davi, mas pela justiça divina de Deus. Alguns de vocês estão nessa mesma posição agora. Vocês têm a oportunidade de revidar, de expor, de atacar, de fazer com que eles sintam o que vocês sentiram. Mas eu estou lhes dizendo, hoje deixem isso ir, recuem. Deixem Deus cuidar disso, porque quando Deus age, Ele age de maneiras que vocês nunca poderiam imaginar. Ouçam, o inimigo quer que vocês acreditem que, se não revidarem, vocês perderam, que se não buscarem vingança, são fracos. Mas a verdade é que a coisa mais forte que vocês podem fazer é confiar em Deus com sua dor. E deixem-me lhes
Dizer o que acontece quando vocês fazem isso, quando vocês entregam a necessidade de vingança, vocês se libertam, vocês caminham em paz, seguem em frente, sem o peso da amargura os arrastando para baixo. E mais importante, vocês deixam espaço para Deus fazer o que só Ele pode fazer. Veja, quando tentamos nos vingar, só enxergamos o nível superficial. Reagimos a partir da nossa dor. Mas Deus vê mais fundo. Ele sabe como lidar com a situação de uma maneira que traz justiça final. Às vezes, isso significa humilhar a pessoa. Às vezes, significa permitir que ela enfrente as consequências de suas ações. Em sua misericórdia, pode significar trazê-la ao arrependimento. E essa pode ser a coisa mais difícil de aceitar, que a justiça de Deus nem sempre parece com o que queremos, que Ele pode escolher mudar o coração deles em vez de destruí-los, que Ele pode escolher redimir em vez de punir. Mas deixe-me perguntar, vocês confiam nele o suficiente para deixá-lo decidir? Porque é isso que a verdadeira fé parece ser. Não é apenas acreditar que Deus agirá, é confiar em como Ele age. É saber que sua justiça é perfeita, mesmo quando não se alinha com nossas emoções. Eu não sei pelo que vocês passaram, não sei quem os feriu, não sei a profundidade de suas feridas, mas sei disso. Vocês não precisam carregar o peso da vingança. Não precisam passar seus dias esperando que eles sofram como vocês sofreram. Não precisam desperdiçar sua energia tentando consertar as coisas. Deus conserta. Ele lidará com isso do seu jeito, no seu tempo. E quando Ele o fizer, vocês verão que sua justiça é muito maior do que qualquer coisa que poderiam ter feito sozinhos. Então hoje, eu os desafio. Liberem isso. Deixem ir a amargura, deixem ir a raiva, deixem ir a necessidade de retaliação. Permaneçam firmes nesta verdade. A vingança não é de vocês para tomar. Ela pertence a Deus. E quando Ele age, ninguém pode resistir a Ele. Há algo aterrorizante em um coração endurecido. Um coração que não sente mais remorso, que não ouve mais a voz de Deus, que está tão consumido por orgulho, arrogância e egoísmo que não consegue reconhecer a verdade, mesmo quando ela está bem diante dele. E, no entanto, a Bíblia nos diz que, quando as pessoas persistem no pecado, quando continuam a ferir os outros, quando se recusam a se arrepender, Deus faz algo que deveria abalar cada pessoa até o âmago. Ele endurece ou humilha o coração delas. Veja, quando alguém o maltrata, quando o trai, quando mente sobre você, quando o fere, há apenas dois caminhos que essa história pode tomar. Ou Deus amolece o coração deles e os traz ao arrependimento. Ou Ele permite que o coração deles se torne tão endurecido que caminhem direto para sua própria ruína. Pense em Faraó no livro de Êxodo. Deus lhe deu chance após chance de fazer o que era certo. Ele enviou Moisés para avisá-lo, enviou pragas para acordá-lo, deu-lhe oportunidade após oportunidade de mudar. Mas o que Faraó fez? Ele resistiu. Ele lutou contra Deus. Ele endureceu seu próprio coração. E, eventualmente, Deus disse: se este é o caminho que você escolhe, eu o entregarei a ele. E assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Ele o deixou cair mais fundo em sua própria arrogância, mais fundo em sua própria rebelião, mais fundo em sua própria destruição, até que, por fim, seu orgulho o levou diretamente à ruína. Ouça-me hoje. Quando as pessoas o ferem, quando fazem o mal e se recusam a se arrepender, Deus vê isso. E se elas continuarem em seu pecado, se recusarem a mudar, Ele permitirá que sua própria dureza se torne sua destruição. Elas podem pensar que venceram, podem pensar que escaparam, podem pensar que se safaram do que fizeram, mas não percebem que Deus está permitindo que caminhem mais fundo em seu próprio julgamento. Veja, Deus não força as pessoas a mudarem. Ele lhes dá a oportunidade, Ele as chama, Ele as convence, Ele lhes dá espaço para se arrependerem.
Mas se elas recusam, se continuam a andar no pecado, se continuam a maltratar os outros, ele as deixa cair cada vez mais fundo até que se destruam. A coisa mais assustadora que Deus pode fazer a alguém é deixá-lo seguir seu próprio caminho. Alguns de vocês estão vendo isso acontecer agora mesmo. Vocês viram alguém feri-los, mentir sobre vocês, traí-los, e em vez de se humilharem, em vez de pedirem desculpas, eles se tornaram mais arrogantes. Em vez de ajudá-los, eles os feriram. Eles se recusaram a reconhecer seu erro. Continuaram como se nada tivesse acontecido. E vocês estão aí sentados perguntando: Deus, por que o Senhor não fez nada? Mas o que vocês não veem é que Deus está fazendo algo. Ele está permitindo que eles sigam mais fundo em suas próprias escolhas. Ele está permitindo que caminhem diretamente para as consequências de sua própria dureza. Ele os está preparando para um momento em que ou se quebrarão e cairão de joelhos em arrependimento, ou cairão sob o peso de seu próprio orgulho. Deus não está ignorando o que eles fizeram com você. Ele não está olhando para o outro lado. Ele está simplesmente lidando com isso de uma maneira maior do que vocês podem ver. Olhe para o rei Nabucodonosor. Ele era poderoso, era arrogante, pensava que podia fazer o que quisesse sem consequências. E por um tempo parecia que ele estava certo. Mas então Deus interveio. Deus o humilhou. Ele tirou seu poder, tirou sua mente, o deixou cair tão baixo que ele acabou no deserto, comendo grama como um animal. Deus sabe como humilhar os orgulhosos. E se a pessoa que o feriu se recusa a se arrepender, se ela se recusa a reconhecer o que fez e permanece em seu pecado, ela enfrentará esse momento. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia o orgulho dela a alcançará. Algumas pessoas cairão e se quebrarão. Algumas finalmente perceberão seu erro. Algumas se humilharão diante de Deus e clamarão por misericórdia. E se isso acontecer, louvado seja Deus, porque a redenção é o melhor final de qualquer história. Mas algumas pessoas não mudarão. Algumas endurecerão seu coração tão completamente que caminharão direto para sua própria destruição. E quando isso acontecer, não será porque Deus não lhes deu uma chance. Será porque elas recusaram todas as oportunidades que Ele lhes deu. Então, o que isso significa para você? Significa que você não precisa gastar seu tempo preocupando-se se eles algum dia reconhecerão o que fizeram. Não precisa desperdiçar sua energia tentando fazer com que vejam que estão errados. Esse não é seu trabalho. É o trabalho de Deus, e Ele é muito melhor nisso do que você jamais será. Seu trabalho é confiar que Deus vê tudo. Seu trabalho é acreditar que Ele sabe exatamente como lidar com a situação. Seu trabalho é descansar na verdade de que se eles se recusarem a se humilhar, Deus os humilhará. E se eles se recusarem a mudar, se recusarem a reconhecer seu pecado, então Deus os deixará caminhar direto para seu próprio julgamento. É por isso que você não precisa buscar vingança. É por isso que não precisa se igualar a eles. É por isso que não precisa passar sua vida esperando que eles voltem e peçam desculpas. Porque, de uma forma ou de outra, Deus lidará com eles. Então, deixe ir a raiva. Deixe ir a necessidade de justiça no seu cronograma. Deixe ir a amargura que o mantém acorrentado ao passado. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Confie que Ele sabe como humilhar os orgulhosos. Confie que Ele sabe como amolecer o coração endurecido ou deixá-lo caminhar para sua própria queda. No final das contas, Deus não será zombado. Ele não é cego. Ele não é indiferente. E quando Ele age, Ele o faz de uma maneira que nenhum homem pode escapar. Há momentos na vida em que você sentirá o peso da injustiça pressionando, a dor da traição, o ardor da calúnia, as feridas deixadas por aqueles que se voltaram contra você. Esses momentos vêm, e ainda assim eles vêm, sem aviso.
Vem quando você menos espera. Vem de pessoas em quem você confiou, de pessoas que você amou, de pessoas que você nunca pensou que o machucariam. E nesses momentos, quando a dor está fresca e a ferida é profunda, a pergunta que ecoa em sua alma é esta: onde está Deus? Ele vê? Ele sabe? Ele se importa? Meu amigo, ouça-me. Deus não o abandonou. Ele não está em silêncio. Ele não está distante. E Ele não é cego ao que você suportou. Ele conhece cada lágrima que você chorou. Ele viu cada momento de injustiça. E Ele não está parado sem fazer nada. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que sofreram injustamente. José foi traído por seus próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e preso por anos por um crime que não cometeu. Davi foi caçado por Saul, perseguido pelo deserto, vivendo em cavernas, esperando por justiça. Jó perdeu tudo, sua família, sua saúde, sua riqueza, e sentou-se nas cinzas, perguntando por que Deus permitiu tal sofrimento. Mas em cada uma dessas histórias há um fio comum. Deus estava trabalhando nos bastidores o tempo todo. Veja, quando as pessoas o ferem, quando o traem, quando o injustiçam, pode parecer que elas venceram, pode parecer que se safaram, mas a verdade é que não, porque Deus é um Deus de justiça e embora você não veja isso imediatamente, embora você não entenda como Ele está trabalhando, Ele está sempre consertando as coisas do seu próprio jeito, no seu próprio tempo. Alguns de vocês estão nessa temporada de espera agora. Vocês foram maltratados e estão esperando que Deus haja. Estão esperando que Ele traga justiça. Estão esperando que Ele apareça. E o silêncio é ensurdecedor. Mas deixe-me lembrá-los de algo poderoso. O silêncio de Deus não é sua ausência. Só porque você não pode ver Ele trabalhando, não significa que Ele não está trabalhando. Só porque a justiça ainda não veio, não significa que ela não está vindo. Imagine um pintor trabalhando de perto em sua tela. À primeira vista, tudo parece confuso. Cores espalhadas, traços sem sentido, formas desconectadas. Mas quando você se afasta e observa a obra por completo, percebe que cada detalhe foi intencional. Cada pincelada tem seu propósito. Assim é a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes, tudo o que vemos é o caos, a dor e a injustiça. Mas Ele está formando algo belo, mesmo a partir daquilo que veio para nos derrubar. Deus tem o poder de transformar o que era mal em algo que serve ao bem. Aquilo que os outros tramaram para nos ferir, Ele pode usar como parte do seu plano de redenção. E precisamos lembrar, a justiça dele é superior à nossa sede de vingança. É por isso que a Bíblia nos orienta a não devolver o mal com o mal. Romanos 12:17, e ainda afirma que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Romanos 12:19. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Pregado na cruz, humilhado e traído, Ele olhou para aqueles que o matavam e orou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso não foi fraqueza, foi força verdadeira. Confiar em Deus, mesmo quando tudo em nós grita por justiça imediata, é o maior ato de fé. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez tenha sido ferido, traído, injustiçado e sente aquele desejo de se vingar, de mostrar a verdade, de expor tudo. Mas preste atenção, essa batalha não é sua. Ela pertence ao Senhor. Ele sabe como tratar quem o machucou. Ele exalta os humildes, corrige os arrogantes, restaura o que foi perdido e cura o que foi quebrado. No tempo certo, do jeito certo. Pode ser que a justiça não venha da forma que você espera. Pode ser que quem te feriu nunca reconheça o que fez, nunca se desculpe, nunca sofra da forma como você desejaria. Mas ninguém escapa da justiça divina. Alguns colherão exatamente o que semearam,
Outros, Deus transformará de dentro para fora. E talvez, ao invés de puni-los, Ele os leve ao arrependimento. Você estaria disposto a aceitar isso? Você consegue confiar que a justiça de Deus é mais eficaz que a sua vingança? Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Anos após o traírem, eles se viram diante dele, sem saber que aquele homem poderoso no Egito era o irmão que haviam rejeitado. José poderia ter se vingado, mas escolheu confiar no plano de Deus. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis 50, 20. Mesmo no meio da dor, da traição, da prisão, da espera, Deus estava trabalhando. E Ele está trabalhando na sua vida também. O sofrimento que você vive hoje não é o fim. A injustiça que você suportou não é a última palavra. Deus define sua história. E Ele é um Deus justo. Por isso, hoje, libere esse peso. Entregue sua dor nas mãos dele. Diga: "Senhor, eu confio em Ti com tudo isso. Eu te entrego minha dor, minha sede de justiça, minhas feridas." E algo poderoso acontece quando você faz isso. A liberdade entra, a paz te visita, você começa a caminhar com leveza. Quando olhar para trás, verá que o que parecia o fim era, na verdade, um novo começo. Deus transforma escombros em testemunhos. Ele cura, restaura e reescreve histórias. Mas existe uma armadilha perigosa nesse caminho: a amargura. Quando somos feridos e não vemos justiça, é fácil deixar a mágoa se enraizar. Parece justo carregar essa dor. Afinal, fomos injustiçados. Mas a amargura não prende quem te feriu, ela prende você. Ela te envenena por dentro, tira sua paz, altera sua forma de ver o mundo, endurece seu coração. Enquanto você se agarra ao ressentimento, a outra pessoa pode estar vivendo em paz, sem sequer pensar no que fez. É você quem está perdendo o sono. É por isso que Deus nos chama a liberar isso. Não porque o que fizeram foi certo, mas porque Ele nos ama demais para nos ver destruídos por dentro. A Bíblia nos diz: "Longe de vós toda a amargura, sejam bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo." Efésios 4, 31, 32. Deus não está pedindo que você finja que não doeu. Ele está dizendo: "Entregue isso a mim antes que te destrua." Alguns de vocês têm segurado essa dor por anos. Já reviveram a cena 1000 vezes na mente. Já imaginaram o que diriam se pudessem voltar no tempo. Mas o arrependimento do outro não é sua responsabilidade. A sua cura começa quando você decide perdoar. E entenda, perdão não é o mesmo que reconciliação. Perdoar é um ato interno entre você e Deus. Reconciliar-se exige mudança dos dois lados. E às vezes isso nunca acontece. E tudo bem. Você pode perdoar sem manter contato. Pode liberar a dor sem reconstruir o relacionamento. O perdão é seu e ele te liberta. Quando você decide soltar essa mágoa, Deus levanta o peso. Ele enxuga suas lágrimas. Ele traz uma paz que você achava que nunca sentiria de novo. E é aí que você percebe: não é mais refém do que te fizeram. Você está livre. Talvez você esteja orando por uma virada, por um alívio, por cura. E Deus está dizendo: a libertação que você busca está do outro lado do perdão. A verdade é que Deus já está agindo. Ele viu o que aconteceu. Ele conhece os bastidores. Ele entende sua dor melhor que qualquer um. A justiça virá, mas da maneira dele. Sua parte é soltar, confiar. Lembre-se de Jesus na cruz. Ele foi ferido, rejeitado, espancado, traído. E ainda assim ele perdoou. Se o Filho de Deus pôde perdoar seus algozes, ele também te chama a perdoar quem te machucou. Não porque eles merecem, mas porque você merece a paz. Talvez você diga: mas eu não sinto vontade de perdoar.
Tudo bem, perdão não é sentimento, é escolha. Você escolhe perdoar e os sentimentos virão depois. Um dia, você vai se surpreender ao perceber que aquela dor perdeu força, que aquele nome já não causa angústia, que aquela lembrança não dói mais. E nesse dia, você saberá: a dor não te definiu, a mágoa não te prendeu, o inimigo não venceu. Porque a graça de Deus te sustentou, o amor dele te curou e a justiça dele prevaleceu. Então hoje, solte. Não porque quem te feriu merece, mas porque você merece ser livre.